Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos esse santo culto em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantemos um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. 257. 257. Apesar do frio, a Irmandade deve se dispor, né? Quando pede para chamar o hino, não demorar muito também, né, irmão? É resumido o nosso culto.
Glória a Deus. Cantemos outro hino. 190, 190. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantemos outro hino. Glória a Jesus. 623, 63. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Deus em oração. Bom, chegaram pedidos de oração por desempregos, por enfermidades, tribulações e causas, também por viagem, acidentado, famílias e testemunhados. E pedidos de forma online também por enfermidades, bastantes tribulações, causas, viagem, acidentados, famílias. Também tem aquelas famílias enlutadas.
e testemunhados desta bendita graça. São vários pedidos, mas o Senhor é aquele que, contemplando do céu o coração do homem, já sabe a sua necessidade. Sem que haja uma palavra em nossa boca, Ele tudo sabe, mas Ele tem o prazer de ouvir e ver no homem a humildade de chegar a Ele e pedir: Senhor, me socorre. É a alegria dele, irmãos. Nós bem sabemos que os nossos filhos nos amam, mas é tão gostoso para nós quando os filhos vêm e pedem alguma coisa: me ajuda, pai. Mãe, estou com fome. É tão gostoso. Assim também cremos que se isso é vestígios de Deus em nós, Ele tem prazer que nós vamos até Ele e pedimos. E é tanto prazer que Ele tem, que está escrito em Salmo, que Ele se inclina para ver o que passa aqui na terra, para ver os seus escolhidos, os seus amados. Roguemos o conselho da palavra, o revestimento celestial, que Deus guie também os seus servos que estão na presidência desta grande obra que o Senhor tem feito entre nós, guiando-nos pelo seu Espírito Santo também. Debaixo do sangue de Cristo Jesus, em comunhão, oremos a Deus. Amém. Bendito é teu nome, louvamos por estarmos na tua casa, Senhor, por desfrutarmos a vida em Jesus Cristo. E louvamos pela oportunidade de sermos melhorados por ti. Melhora-nos, perdoando-nos, consagrando-nos, santificando-nos, purificando-nos. A nossa alegria está no céu, Senhor, aonde iremos viver, naquilo que é do céu, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esta é a nossa luta, Senhor. Sermos agradáveis a ti. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, é no nome sagrado de Jesus Cristo que voltamos de joelhos dobrados na tua presença para te agradecer por este culto a qual foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor, pelos hinos a qual foram entoados na tua presença, que já tocaram os nossos corações, Senhor. Graça nós te damos, porque por tua misericórdia o Senhor tem nos trazido dentro da tua casa nesta noite, Senhor. E te rogamos também que o Senhor venha com essa visitação dos nossos corações, para os nossos irmãos também que estão em seus lares ouvindo este culto, Senhor. Ó Deus, graça nós te damos, porque pelos hinos, Senhor, o Senhor já veio animando as nossas almas, Senhor, e veio falando conosco, Pai. Então, Senhor, te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos conecta neste momento com o céu, Senhor. Faça-nos, Senhor, nós esquecermos dos nossos problemas e nos ligarmos a Ti, Senhor, para que a nossa alma esteja voltada para ouvir a Tua palavra, Senhor.
para que nós tenhamos um bom intuito dentro dos nossos corações de te servir, Pai amado. Oh Deus, se assim tu queres, Senhor, passa hoje no nosso meio, visita os nossos corações, Senhor. Vá ao encontro também dos pedidos de oração, Senhor, daqueles que pedem a Ti, que rogam a Ti, Senhor. Vá ao encontro das famílias enlutadas, Senhor. Por misericórdia, seja o bálsamo consolador, Senhor. Ajuda o Teu ministério também na face desta terra, Senhor, dando aos Teus filhos luz, sabedoria, para que tudo, Senhor, possa ser para o bom andamento da Tua obra, Pai. Te apresentamos todos aqui que estamos, os que estão nos lares, as nossas famílias, as nossas necessidades. Mas, Senhor, hoje vamos Te rogar por misericórdia. Envia do alto dos céus a Tua palavra, Senhor. Fala com as nossas almas, Senhor. Nos desconecta deste mundo e liga-nos a Ti, Senhor. E Te rogamos também, Pai amado, que nós possamos sempre estar voltados a Cristo, Senhor, para continuar caminhando neste mundo, Pai amado. Graça nós te damos por tudo, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus, o qual é bendito e eterno. Oh, meu Jesus, louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, só relembrando aos nossos irmãos e às nossas irmãs que sábado que vem haverá nossa reunião de jovens e menores. Para as crianças será recitado Salmos 91, verso 1, é isto, né? E para a mocidade, Salmos 139, verso 1 ao verso 3. Uma dica para quem quer decorar, se tiver dificuldade, cante o hino 91 e a mocidade cante o hino 139. Cantou, decorou aquele cantigo, você vai depois lá no Salmo, você vai ver que é quase igualzinho. Só fazer uns ajustinhos pequenininhos, está tudo certo. Já decora 3 versinhos e até mais, né? Que o Salmo 91 é o hino 91 e o Salmo 139 é o hino 139. Então fica essa dica aí também, os pais devem se esforçar para trazer os filhos, tá dentro da capacidade que podemos receber, mas em suas casas também estejam em reverência no horário do culto. Chame as crianças para próximos, nossos irmãozinhos, amigos que estamos com muitas saudades. Diz para ele que mesmo a gente não vendo, o Senhor está vendo eles por nós. Então leve e traga, né? Esteja, participe, ouça e glorifique ao Senhor também. Não nos esquecemos das santas coletas, irmãos, necessidades são grandes para que Deus possa, pelo fruto do nosso coração, do amor, daquilo que Ele já nos deu, poder socorrer a tantos outros que glorificarão ao Senhor também. Mais alguma coisa para anunciar, irmão? Irmão Carlos, irmão Leandro, irmão Ari, mais nada. Hoje também à tarde, creio que muitos estão sabendo, né, irmãos, porque a maioria das comunicações hoje é telemarketing, né, é tudo por celular. Hoje à tarde foi o serviço divino no funeral do nosso irmão Zezinho, a gente chamava de Zezinho, ancião do Jardim Planalto. Estava numa boa recuperação, mas foi submetido por um mal súbito, e o Senhor comprazeu em dar para ele o seu descanso. Tivemos até a informação que a sua esposa, ele já tinha até conversado com ela, uma coisa desse gênero, e ela mesma escreveu, ele já sabia que ia embora. Ele foi, tinha 2 anos, ele foi ordenado juntamente conosco. No mesmo dia da ordenação, foi ordenado o irmão Zezinho da Vila Carioca,
o irmão Zezinho do Planalto e o Zezão daqui. O irmão Oswaldo daqui, né? Foi no mesmo dia de ordenação. Mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Devemos orar pelas famílias, irmãos. Por mais que a consciência cristã de salvação, nós sentimos a dor da separação, irmãos. Nós somos humanos como tantos outros, mas temos a esperança de um reencontro, né? Orando aqui hoje, me veio um sentimento muito sublime de rogar a Deus que nós nos esforcemos para valer o sangue derramado na cruz para a nossa salvação, porque serão combates dias e noite para fazer, se nós existimos da nossa salvação, nós devemos ser persistentes e caminhar rumo à Sião celestial, olhando para frente o alvo da nossa vocação, a salvação das nossas almas. E o Senhor é aquele que vai nos ajudando dia a dia, nos fazendo superar todas as aflições que estamos passando, que não são poucas. E nesses dias de tantas opressões, muitos até mesmo estão sofrendo com falta de paz em seus lares. Mas estamos aqui, que vale a pena, esse é nosso uma hora que estamos aqui em comunhão, e o fruto da palavra em nós possa gerar força para caminharmos até o fim da nossa vida. Não tem mais nada para anunciar, irmãos. Vamos cantar outro hino. 372. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor.
Glória a Deus. Aguardemos em comunhão o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmão Otávio. Irmão Carlos, o irmão mesmo. Deus dá para o irmão. Irmão Leandro, Deus da palavra. Irmão Aristóbulo. Irmãos, Deus da palavra, irmãos. E agora? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão Otávio. Não. Irmão Carlos. Irmão Leandro, Deus da palavra. Se Deus recebe. Deus. Irmão Aristóbulo, Deus da palavra. Glória a Deus. Bendito Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Lemos com a ajuda de Deus Atos dos Apóstolos no capítulo 27. Vamos ler do verso 21, irmãos, para ganhar um pouco de tempo. Do verso 21, até onde o Senhor nos fizer saber. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornou a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguma rocha, lançaram
da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Estes versos. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, essa passagem de alguns é conhecida. Depois de Paulo ter sido preso em território de domínio religioso dos judeus, ele foi levado a julgamento, e por ser cidadão também romano, não podiam eles julgar a Paulo. Então ele apelou para o imperador à época, César, e como romano ele teve esse direito. Mas, irmãos, tudo o que acontecia na vida de Paulo, ele bem sabia que tinha um fundamento da salvação, porque ele não perdia tempo em sua vida, e toda oportunidade que ele tinha, ele falava de Jesus Cristo, falava da sua fé. Tanto quanto ele foi fervoroso antes de converter-se a Cristo, depois de convertido a Cristo, manteve o fervor e aumentou esse fervor. E aqui, irmãos, ele foi mandado para a Itália, estava dentro desse navio com outros presos, e, irmãos, por mais que aqueles que era aqui o piloto que estava naquela nau governando tinha experiência, e alguns, está escrito até em versos anteriores, os irmãos leem em casa, que muitos ali confiavam na experiência desse piloto, e Deus já tinha mostrado a Paulo o que iria acontecer, e com certeza durante esse tempo que ele já sabia disso, ele ficou rogando a Deus pela sua vida e pela vida daqueles que com ele estavam. Tanto que aqui, como nós lemos, o Senhor, atendendo a sua oração, enviou um anjo. Ele disse qual seria o plano, qual era a confirmação do plano de Deus, e disse: Paulo, importa que você vá lá para Roma mesmo, que apresenta-te a César, porque até ele precisa conhecer o Evangelho de Cristo. E ele rogou, e todos aqueles, irmãos, que estavam com ele no navio, estavam na mão dele. Deus deu a ele a vida de todos aqueles, e disse: olha, de todos está na sua vida, então ser fiel, e não vai acontecer mal algum a eles também. Irmãos, quando o Senhor tem uma obra entre nós, o Senhor, muitas vezes, por causa de um justo e numa causa, salva toda a casa. E por este justo, por este que teme ao Senhor, que tem os seus olhos voltados ao Senhor, por causa desta pessoa, o Senhor se apieda de muita gente. Os irmãos bem lembram que, já voltando na história bíblica, lá atrás, Abraão já tinha intercedido pelas cidades que o anjo ia destruir, e ele até disse, começando com números, se tivesse X números, 100, e foi baixando para 50, justo numa cidade, se Deus não destruiria aquela cidade. E o Senhor falou assim: não destruo, se tivesse número aí eu não destruo não, hein? E foi descendo até que ele calou, não tinha tudo aquilo de justo. Mas, irmãos, o que o Senhor mostra assim, nessa parte de Abraão, tinham quem justo naquela cidade? 4. Por 4 o Senhor não quis salvar aquela cidade, mas nesse barco, por causa de um, o Senhor quis salvar. Isto são mistérios de Deus, não está na razão, nós não conseguimos jamais descrever e esquadrinhar o pensamento de Deus e a sua vontade. A única coisa que nós temos que ter em nosso coração é a firmeza de nós servir ao Senhor e saber que tudo que vier sobre a nossa vida, o Senhor estará para nos avisar, para nos proteger, para nos guardar e, sobretudo, para cumprir em nós a sua vontade. Irmãos, não foi de tantas canseiras que eles tiveram,
O vento soprava, levava a embarcação para um lado. As embarcações antigamente não tinham motor, então não conseguia vencer grande parte, era movida a vela, sopro do vento. Eles dependiam do vento, ser favorável ou contrário. Ainda não se tinha grande tecnologia, inclusive nas velas, né? Depois de muito tempo é que eles começaram, até mesmo Deus deu a luz para eles saberem desenhar as velas para poder navegar melhor. Mas eles tinham que ficar à mercê de uma situação. E o grande problema aqui, nesta questão aqui, na questão lá de Ló, de Abraão, eles tinham para onde ir, tinha outros lugares, tanto que o anjo falou para Ló e a sua família sair dali. Mas para Paulo, eles não tinham para onde ir, eles estavam dentro de um navio, dentro do mar, e assoprando e açoitado por toda sorte de vento. E tem uma parte aqui que os irmãos vão ler aqui, irmãos, leem em vossa casa, que já fazia algumas noites que eles não viam as estrelas dos céus, não tinha nem se como guiar, porque naquele tempo, os irmãos bem conhecem as histórias, quase todos nós passamos aqui pelas escolas, né, irmãos? Era até essa, nós lembramos aqui de quando fomos ensinados sobre o Cruzeiro do Sul, né, que aqui aparece para nós, aqui no nosso continente, o Cruzeiro do Sul, que foi uma das formas dos navegantes se guiarem por uma luz, por uma estrela. Em outra parte do mundo, eles já não conseguem chegar ao Cruzeiro do Sul, mas eles conseguem ver outras estrelas que norteavam o seu caminhar, se estava certo, o seu rumo, o rumo da sua embarcação. Mas aqui, irmãos, ele nem tinha condições de ver as estrelas. Está escrito aqui num dos versos aqui, os irmãos leem em casa, que eles não viam, já fazia algumas noites que eles não viam a estrela, e por não ver a estrela, eles não sabiam nem para onde que estavam indo. E, irmãos, pegando essa situação e trazendo para a nossa vida, de cada um que aqui está, não é incomum que nós, sendo um barquinho, passemos também por algumas aflições, por alguns vendavais, passamos por sermos açoitados por ondas do mar, figurativamente aqui dizendo, por situações que nós não esperávamos, e por mais que tenhamos experiências, não conseguimos vencer, por mais que tenhamos argumentações, não conseguimos suplantar. Ficamos ali, irmãos, refém daquela situação, não podemos nem sair. É como Paulo estava aqui. Vamos, irmãos, na comunhão da palavra, tentar imaginar a aflição daqueles que com ele estavam ali, irmãos. Eram muitas pessoas que estavam ali naquele navio, não tem para onde ir. E teve uma parte aqui que os irmãos vão vendo, irmão, que a aflição deles foi tão grande e tinha até mantimentos, carga dentro daquele navio, e para aliviar o navio eles foram jogando fora, porque quando a pessoa não tem expectativa, não tem perspectiva de uma solução, irmãos, às vezes ela é tomada de um desespero e ela vai se desfazendo de algumas coisas para tentar controlar a situação, aleluia, como se tivesse poder de controlar e pegar como se fosse, aqui me perdoa, que é timão que fala, aqui, o que governa, é assim, pegar o timão novamente do barco e ter a segurança de que, não, agora está na minha mão, eu vou virar para cá, ele vai para lá, eu vou virar para... Mas não tinha mais, irmão. Aleluia, aleluia. No Evangelho teve narrativas do Senhor Jesus, dos discípulos, que eles estavam em alto mar e se levantou o vento e as ondas se levantaram, mas Jesus estava lá, fisicamente eles olharam. Os irmãos lembram dessa passagem, foram lá acordar, até falou: mestre, não se te deu o caso de que nós vamos perecer? Estava ali, eles estavam vendo. Já Paulo já não teve esse privilégio de olhar dentro do barco e ver o Senhor Jesus Cristo ali para fazer alguma parte. Mas bendito seja o nosso Deus, aleluia, cuja palavra que o Senhor Jesus falava e ensinava, disse: se vós credes em Deus, em mim, virei eu e o meu Pai,
e nós faremos em vocês a nossa morada. Aleluia, aleluia. E Paulo foi convertido no meio do caminho a Damasco. Aleluia. Talvez na sua caminhada ele viu o Senhor Jesus e até o odiou, mas quando o converteu e conheceu, ele abriu o seu coração. Aleluia. E o Senhor Jesus veio morar dentro dele. Aleluia. E neste dia aqui desta grande aflição, ele não tinha fisicamente o Senhor Jesus ali, mas ele sabia que ele estava dentro do seu coração, pela fé firmada, pela crença, aleluia, pela revelação que lhe foi dado, pelo batismo, pela consciência de perdão. Ele sabia: eu vou clamar e o Senhor vai me ouvir. Glória ao santo nome do Senhor. Irmãos, e como o Senhor já deu aqui nessa palavra, às vezes nós, como homens humanos que somos, nós buscamos ter controle da situação. Quem aqui já não passou por isso, ou passa por isso e faz isso todo dia? Nós controlamos o nosso salário, se vai dar para pagar a conta, se não vai dar para pagar. Nós nos sentimos confortáveis, inclusive, quando a gente recebendo nossos proventos, nós olhamos e vemos: vai dar para pagar a conta de luz, o aluguel, dá para pagar isso, dá para pagar aquilo. Quando a gente viu que deu para pagar tudo, já até separou a parte da coleta, a gente fala: louvado seja Deus, consegui sanar as minhas dívidas, consegui pagar. Mas quando isso também, no exemplo que nós estamos dando aqui, foge da nossa mão, irmão, é tão difícil. Outro exemplo que podemos dar aos irmãos aqui, quando os nossos filhos são pequenos, nós controlamos eles até uma certa idade, que depois eles são tão bonitinhos e tão espertinhos que eles começam a dominar nós, né? Mas a gente consegue conduzir, vestir, e chega uma hora que eles crescem e escapa da nossa mão. Nós não temos mais domínio sobre a vida deles, nós temos lá o domínio sobre a sua educação. Enquanto estava a criança conosco, fazemos o bom investimento neles, de Jesus Cristo no coração, da graça, dos valores de uma família, de valores de respeito, valores de honestidade, esses valores que temos que plantar em nossos filhos. Mas depois que eles pegam uma certa idade, irmãos, ele vê e segue o seu caminho, o seu rumo, suas decisões, e nós não conseguimos nem nisto, interferir nas vidas deles. O máximo que nós podemos fazer, e que é o nosso direito, é de aconselhar, mas eles tomam as decisões e fogem. E a nossa vida é assim, irmãos. Nós somos um barquinho, estamos no meio desse mar, e tem situações que fogem da nossa mão. Aleluia. Mas nós entramos hoje aqui, e com certeza, irmãos, o Senhor olhou a vida de cada um, quer dizer, o marzinho de cada um, onde você está inserido, onde você está inserida, o que está envolvendo, está à sua volta. Aleluia. E até mesmo você sente uma responsabilidade pela vida de alguns que estão contigo neste barquinho, e não está na tua mão. Não está na tua mão a resolução, não está na tua força, não está no teu entendimento. Mesmo que você tenha um grande desejo e um bom desejo, Deus que te abençoe por ele, mas você não tem esse domínio. Mas dá glória a Deus, porque você entrou por essas portas e os teus olhos se voltaram à busca de uma estrela. Aleluia. Já não é uma estrela formada no cosmo que nós temos, mas temos nós. Os irmãos sabem que tem até hino, nossos hinos, e a palavra também diz: Cristo é a nossa estrela, é a nossa guia. E você procurou, aleluia. Sabe, irmão, quando eu fico imaginando esses navegadores, quando num lapso de tempo, não estava todo o céu claro para ver, mas bastava, ele queria ver um pouquinho do céu assim, sabe quando aquela nuvem dá uma pequena aberturinha, e ele consegue olhar naquela aberturinha de 5 minutos, consegue encontrar 2, 3 referências. Aleluia. E nós entramos hoje aqui, e o mundo está assim, irmão, conturbado. São nuvens que sobem sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida. Aleluia.
e nós buscamos a cada momento, no desespero de uma sobrevivência até mesmo espiritual, encontrarmos um pequeno refúgio. Que bom que viemos aqui, porque o Senhor está mandando esta palavra. Paulo não encontrou Jesus Cristo ali fisicamente, mas o encontrou na sua fé. Encontra o Senhor agora nesta palavra pela fé, e Ele vai mostrar para ti para onde você tem que seguir. O Senhor deu a Paulo isto, e ele anunciou àqueles que lá estavam: olha, não vai acontecer mal algum a vocês, as vossas vidas estão garantidas. Vai acontecer ao navio, ele vai partir, vai ficar, mas vocês não, vocês vão viver. E isto aconteceu, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor, porque quando o Senhor anuncia, Ele nos diz o que Ele já planejou na nossa vida. Hoje o Senhor te trouxe dentro desta casa de oração, irmão e irmã, a todos que estão ouvindo a palavra. O mar já te assolou bastante, aleluia. Já teve dias que você olhou e os teus olhos não encontraram nenhuma estrela. Glória a Jesus. Pode ser que até os teus sonhos e as tuas esperanças se romperam, mas Cristo está dentro do teu coração gritando por esta palavra: creia em mim, creia em mim. Ele vai nos levar, irmão, Cristo nos levará até o fim da nossa vida, protegidos, guardados. Glória ao nome santo do Senhor, pela sua grande bondade e misericórdia. E que o Senhor possa te dar fé suficiente nesta noite, para tu saíres daqui sabendo: nenhum mal chegará a mim e nem a minha casa. Glória ao Senhor. Que que o Senhor nos permite, irmãos, e as nossas caras irmãs, e a todos nós, irmãos, de praticarmos obras de justiça, obras cristãs, obras de amor. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos bem sabem, né, irmão? Às vezes a gente, perdoa aqui a comparação tão baixa, mas até mesmo em casa e por onde quer que a gente anda, a gente sempre tenta colocar alguns pontos de referência, e até alguns perfumes, né? Tem gente que põe até perfuminho no carro para ficar cheirosinho, e quando pode ter um monte de carro igual, mas quando abre a porta ele conhece o seu pelo cheiro, né? Esse cheiro aqui esse aqui é o perfuminho que eu coloquei. Sabe, irmão, tem coisas que nos faz ter referência. A obra de justiça, o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, que respeita, que tem valores. Tu és um frasco de perfume que agrada as narinas de Deus. Ele sempre procurará. Os irmãos já viram assim quando, eu não sei, os irmãos já brincaram daquela brincadeirinha, que eu brinquei muito, né, com a família grande. Eu não sei o nome da brincadeira, eu sei que a gente escondia uma coisa, tinha que ficar todo mundo no outro quarto. Aí quando estava escondido voltava, a pessoa ficava sentada e você ia procurando, a pessoa falava: está frio, está quente, está esquentando, até chegar, quando chegava, queimou, né? Mas quando era alguma coisa que tinha cheiro, as pessoas não iam só no tato, correndo para lá e para cá, ela ia pelo cheiro. Não, aquele objeto tem esse cheiro aqui, ele achava mais rápido. Pratique obras de graça, pratique obras de justiça, de amor, de perdão. O Senhor te encontrará rapidamente entre a população para te ajudar. Ouvirá a tua oração, atenderá a tua oração. O Senhor, para Paulo, mandou um anjo avisar: olha que privilégio que nós estamos tendo aqui,
Não está o anjo do Senhor vindo do céu, mas está a palavra de Deus pregada no seio da igreja. Ele conhece a tua vida e te manda anunciar o Senhor. Olha, pode até haver algumas perdas e danos, mas se você crê em Jesus Cristo, nós cremos na palavra, nos é garantido uma vida, Haverá motivos, irmãos, e os irmãos lêem em casa. Paulo, quando desceu, chegou nessa ilha, viu que todos estavam lá. Ainda a morte buscou a Paulo, aleluia, e uma víbora lhe pendurou a mão. Mas, irmão, olha o que Deus mostra. Você entrou hoje aqui e a morte andou te buscando, mas o Senhor te diz: você está escondido em mim, nenhum mal chega à tua tenda. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele ainda conseguiu, irmãos, estando naquela ilha de Malta, se não me engano era o nome, ainda o Senhor por ele operou milagres ali, curou aquele senhor que era responsável pela ilha. Desfrutaram, seguiram a sua viagem. Mesmo que nós, irmãos, na nossa jornada, nós temos também que saber perder. Nós temos que saber perder as coisas que são, porque nem sempre vamos ganhar. A única coisa que nós não podemos perder jamais é Jesus Cristo em nosso coração. Se você perdeu, diz até uns ditados aí, que se vá o anel, mas que fique o dedo. Se você perder alguma coisa material, mas você não perdeu a fé em Cristo e nem a sua dignidade, dá glória a Deus. Ele te ajudará a fazer, a reconstruir e a seguir o teu caminho até onde Ele já planejou que você tem que chegar. Deus seja louvado. Amém. Unidos agradecemos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eterno Deus, Pai Celestial, voltamos nós ajoelhados aos Teus pés para Te agradecer por ter nos feito conhecer a Jesus Cristo, nos dado o direito da vida eterna. Reconciliaste-nos contigo nas águas do santo batismo e tem nos dado força de caminharmos até aqui. Confessamos, não foram as nossas forças,
foram as tuas misericórdias sobre cada um de nós. Entramos por estas portas para te cultuar, é um culto. Te damos graças, Senhor Deus, pelos hinos que foram cantados, pela oração que subiu ao céu, Senhor. Clamou pela tua misericórdia. E a oração estava representando toda a tua igreja, que ouviu a oração. E nós procurávamos na comunhão, olhar ao céu, encontrar uma guia, uma luz. Te damos graça, porque ela veio pela tua palavra, Senhor. Glória ao teu santo nome. Se na vida de alguém estava tudo fechado, tu abriu uma brecha para nós olharmos para a tua palavra e sabermos que tu estás nos guardando na nossa jornada. Agora, Senhor, fortalecidos por esta palavra, pela fé em nossos corações, entregamos toda a nossa vida na tua mão mais uma vez, e todas as nossas preocupações que aqui trouxemos e que nos aflige e que nos assola, em nome de Jesus Cristo, faça-nos sair daqui pela fé, desfrutando da paz que cabe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. E quando chegarmos no nosso destino, permita que esta palavra seja tão expansiva, aleluia, aleluia, que invada nossos lares, o físico da nossa casa, aonde moramos, no quarto, na cozinha, aleluia, seja uma casinha pequena ou uma grande, entra com a tua glória lá, em nome de Jesus Cristo, aleluia, até no quarto que às vezes nós curvamos-nos e colocamos o nosso rosto para orar, e muitas vezes, Senhor, em aflição não encontramos, faça-nos te encontrar pelo poder da tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados por ti. Vamos sair daqui com uma certeza tão grande, Senhor, que os teus planos e os teus projetos hão de se cumprir em nossa vida, que tu estás no comando, aleluia, na direção das nossas vidas. Glória, glória ao teu santo nome. Te damos graça por tudo, rogamos os teus favores, rogamos a tua misericórdia, Senhor, em nome do teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Bendito e santo seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Cantemos outro hino. 382. Glória a Jesus. Três, 8, 2.
Glória a Deus. Chegou aqui um recado para nós que o Senhor, Deus recolheu nosso irmão João Leon, que congregava aqui no Jardim Independência. Foi agora à tarde, ainda não tem um horário do serviço divino. Oremos pela família, irmãos. É o tio da irmã Marineide, que é organista aqui, o tio dela. Bem conhecido da Irmandade. Ele é muito antigo nesta graça. Irmãos, ele foi um daqueles músicos que foi oficializado com mais de 70 anos, né? 70 anos ou mais. Glória a Deus. Que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor e a sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém.